Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Marcos dos Santos. Desde já convido você a se inscrever no meu canal, você apertar o sininho, dar o seu joinha, porque à medida que eu ir colocando os vídeos, o YouTube vai entendendo que você está interessado em escutar e em divulgar também justamente essa reflexão da palavra do Senhor. Então nós já estamos festejando a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, justamente a concepção imaculada da Santíssima Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 1, versículo 26 a 38. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós hoje então já estamos comemorando essa grande festa da Imaculada Conceição de Maria, que foi proclamado como dogma, como verdade de fé pelo Papa Pio XII em 1854. Então, o que diz esse dogma? Que em previsão, ou seja, por causa de Jesus, e em vista dos méritos futuros de Jesus, porque Nossa Senhora também foi salva por Jesus, todos nós, se nos salvamos por causa de Jesus. Em vista dos méritos futuros de Cristo, Maria foi preservada do pecado original. Então, queridos irmãos, esse pecado original que todos nós nascemos, que é perdoado no dia do nosso batismo, mas cujas consequências e sequelas, que é chamado de concupiscência, ou do grego epiomeia, nós ainda continuamos carregando. Ou seja, as nossas más inclinações, ou seja, aquele velho homem, aquela velha mulher. Porque todos nós vivemos essa dicotomia e essa luta entre o homem velho e o homem novo, entre a mulher velha e a mulher nova. Aquilo que a igreja chama de concupiscência. Vivemos aquela realidade dramática e trágica que São Paulo mesmo descreve na sua epístola. Não faço o bem que quero, e muitas vezes faço o mal que eu não quero. Então, devido ao pecado de Adão e de Eva, dos nossos primeiros pais, por terem desobedecido a Deus, eles que foram criados como cabeça da humanidade, devido terem dado ouvidos à serpente, ao demônio, desobedecido a Deus, desejando ser como deuses, pelo pecado do orgulho, eles romperam essa relação de amizade com Deus, como que desconectaram-se com a fonte vital que é Deus. E assim como nós podemos pegar uma semente matriz, e quando a corrompemos, todo o restante das sementes, todos os seus descendentes são corrompidos também, de uma certa forma também eles sendo a cabeça, sendo como essa matriz inicial da humanidade, se corrompendo, se desconectando com Deus, ocasionou a perdição e ocasionou o distanciamento de Deus, que todos nós até hoje assim o somos e nascemos sem a graça santificante, sem a graça de comunhão com o Senhor.
Pois, queridos irmãos e irmãs, as únicas pessoas que nasceram sem o pecado original é o próprio Jesus Cristo, Deus feito homem, e a Virgem Maria, por causa de Jesus. Então, como diz o Provérbio capítulo 8, não pode nascer o puro do impuro. Então, desde o primeiro instante em que o espermatozoide de São Joaquim, que era da família do rei Davi, e o óvulo de Santana, que segundo a tradição era da família da tribo de Levi e da família em linhagem direta do sumo sacerdote Araão, que foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, irmão de Moisés. Fecundou o óvulo de Santana, Maria foi isentada, imunizada de todo o pecado original. Ou seja, em nenhum instante Maria Santíssima foi escrava do demônio. Queridos irmãos, que coisa tão bonita. Porque sempre quando nós falamos de Maria, nós estamos falando de Deus. Porque tudo que Maria Santíssima é por causa de Deus. São Luís Grião de Montfort vem dizer para nós que quando olhamos para Nossa Senhora, diante de Deus, evidente, é menos que um átomo, mas quando nós olhamos a partir de nós, da nossa miséria, nós vemos, a partir da nossa miséria, a partir da grandeza de Deus, o quanto que ela é grande, o quanto que ela é digna mãe de Deus, o quanto que Deus pôde se regalar nela, regalar justamente na sua beleza, regalar na sua santidade, regalar no seu cancelamento, quando nós vemos no grego original desse evangelho, quando o anjo a saúda, Kyrie que caritomene, cheia de graça, mais do que abundante de graça, os anjos, Malek, os enviados de Deus, quando chegam diante dos homens, nunca o elogiam, mas com Maria a chama de que caritomene. E Nossa Senhora vai responder para o anjo, justamente, como também está no grego aqui, Pede Maria idudolé, redolé, a escrava, ela se cancela para que Deus seja tudo nela. Aqui foi lido a tradução em português serva, mas o termo grego forte é dolé, escrava, no sentido baixo da palavra. E genoitomokatá remar, ou seja, a palavra que tu dissestes, que é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, vem se perfazer, vem se fazer homem no meu ventre. Queridos irmãos e irmãs, essa festa da Imaculada Conceição, nós contemplamos que Deus realiza o impossível. E contemplamos a nossa mãe, imaculada, imunizada de todo o pecado. Quando Nossa Senhora vai aparecer em 1827, portanto antes da proclamação do dogma por Pio IX, em 1854, quando ela aparece na Rua do Bac, para Catarina de Laboré, na França. Eu estou falando aqui da aparição de Nossa Senhora das Graças. Ela aparece laureada com a mensagem: ó Maria, concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Ela apareceu assim dizendo: a Imaculada, concebida sem o pecado original. Enquanto depois, 1858, 4 anos depois da proclamação do dogma, quando Maria aparece em Massabielle, quando aparece para Bernadette Soubirous, na França, em Lourdes, e depois de várias aparições, Bernadette, amando do seu pároco, pergunta: quem é a senhora? E a Virgem responde: Je suis Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. Eu sou a Imaculada. Queridos irmãos e irmãs, evidentemente que não dá para nós aprofundarmos uma coisa tão densa como essa, porque Deus recapitulou neste evangelho toda a nossa salvação. Assim como na primeira criação nós tínhamos Adão, nosso primeiro pai, Eva, nossa primeira mãe, tínhamos a árvore do bem e do mal, e tínhamos a serpente, e por trás dela o anjo das trevas, que era Lúcifer. Agora neste evangelho nós temos a nova Eva, que é Maria, o novo Adão, que é o próprio Jesus. O primeiro Adão foi desenhado pelo dedo de Deus. O novo Adão é formado da terra imaculada, que é a carne de Maria Santíssima, sem esperma de homem, porque Nosso Senhor nasceu virginalmente. A árvore é a cruz, e o anjo que vem anunciar é um dos príncipes de Deus, o anjo Gabriel. Queridos irmãos, é muito interessante que quando vamos pegar em Gênesis, então, Deus colocou, aqui eu estou citando São Luís Grião de Montfort, que Deus colocou um ódio, Deus colocou uma inimizade entre a mulher e a serpente, entre os filhos da mulher e os filhos da serpente.
E esse ódio, queridos irmãos, essa divisão, aqui não é uma divisão maniqueísta, mas eu posso dizer de uma realidade espiritual entre a mulher e os filhos e a serpente, os filhos da mulher e os filhos da serpente, entre os filhos da luz e os filhos das trevas, entre o joio e entre o trigo, entre os peixes bons e os peixes maus, entre as cabras e entre as ovelhas, vai persistir até o final da humanidade. E aqui nós podemos ver tantas aparições de Nossa Senhora sempre chamando a todos nós à conversão. E que coisa interessante, queridos irmãos, eu posso também aqui mais uma vez me referir ao grande São Luís Grion de Montfort, que ele dizia que nos últimos tempos, ou seja, um pouco antes do fim do mundo, na época do reinado do anticristo, nós estamos caminhando para isso. O mundo está maturando para isso. Aqui entra a nova ordem mundial, entra o processo de globalização, aqui entra a perseguição à igreja, a perseguição por fora, a perseguição por dentro. Aqui entra o mistério da apostasia, entra o mistério da iniquidade, tudo isso, queridos irmãos, maturando para a plenitude das trevas, para o reinado do anticristo. São Luís Grion de Montfort, tanto quanto também São Vicente Ferrer, vem comentar que Deus vai levantar, por meio de Maria, grandes apóstolos, para poder dar glória a Deus, para poder trazer as almas para Jesus e para poder denunciar o príncipe das trevas. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos estar com Nossa Senhora. Nossa Senhora, como ensinam os santos padres, não perde batalhas. Nossa Senhora não perde batalhas. Nunca é suficiente falarmos dela, porque tudo que nós falamos dela, nós estamos dando glória a Deus. Assim como a lua, ela não tem brilho próprio. A lua não tem beleza própria. Toda a luz, toda a beleza, todo o esplendor que a lua tem, com a sua luz diáfana que ilumina tudo à noite sem machucar nossos olhos, vem do sol. E aqui eu posso fazer, evidentemente, uma analogia, que essa lua é Maria e sol é o próprio Deus. E tudo que ela é, tudo que ela tem, vem de Deus. E proclama as suas perfeições. Assim como nós podemos olhar para uma obra de arte, renascentista que seja um deles o Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, os grandes artistas da Renascença, e nós olhamos para aquelas obras de arte tão esplêndidas, com uma harmonia, com uma equanimidade, com justamente essa expressão de beleza, com uma proporcionalidade, e nós podemos entender a genialidade por detrás daquela obra, a inteligência por detrás que formou aquilo. Quando olhamos para Maria, nós podemos perceber a santidade, a perfeição de Deus, do Eterno. O presente de Deus para nós é a Imaculada. A Imaculada é minha mãe, é a sua mãe. Nós que somos maculados pelos pecados, temos uma mãe tão imaculada. Que ela possa passar à frente, queridos irmãos. Ela que é a nossa grande mãe, a nossa intercessora. Que Deus Eterno, Todo-Poderoso, vos abençoe e vos guarde pela intercessão da Imaculada Senhora, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e nossa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.